Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, um bom dia, uma excelente noite, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast que traz por título Pode Crescer e Conquistar. Lembrando que só cresce quem assiste esse podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial. Daqui a pouquinho eu quero apresentar ele, mas antes eu já quero pedir para você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Eu tenho certeza que esse podcast vai entregar muita ferramenta para você, para sua casa, para sua empresa, vai ajudar em todas as áreas da sua vida, tá bom? E hoje nós estamos aqui com o grande CEO da Music House, meu amigo Aron Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todo mundo que estiver assistindo aí, de manhã, de tarde, de noite, né? Exatamente. Bom, um prazer demais estar aqui nesse podcast que tanto tem contribuído aí com a sociedade. Pô, bom demais aqui com o Review Anderson, né? O Anderson, gente fina demais. Aqui na sede da Upset Hub. E, pô, prazerzaço. Vamos falar aí sobre o que viemos falar, né? É isso aí, vamos falar aquilo que foi proposto, né? Gente, olha, só continuando aqui, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like aí que nos ajuda bastante, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Bom, vamos lá, nós vamos falar um tema aqui muito bacana, que é o poder da transformação da música na nossa vida. Total. A música tem poder sobre a nossa vida? Daqui a pouquinho você vai responder, mas antes eu tenho duas perguntas muito simples para você, que é de cunho pessoal. Uma eu já sei a resposta, e outra eu sou curioso realmente para saber. A primeira é Aron Thiago ou Thiago Aron? É Aron Thiago. Aron Thiago? Aron Thiago. Rapaz! Mas isso aí é uma confusão muito latente, senhor. Muita gente me chama de Thiago Aron. Então, e você sabe que eu te salvei no meu WhatsApp como Aron Thiago. E aí eu fui procurar você, não achava, rapaz, Thiago, meu Deus, cadê? Não achava, depois, será que tá Aron, Thiago? Aí depois que eu fui achar. Mas em casa é Thiago e para fora é Aron. O Aron tem uma conotação mais profissional. Aí dá confusão quando as pessoas, né, na escola, eu trabalho com a minha esposa, né, trabalhei muito tempo com a minha irmã, então me chamam de Thiago internamente, aí começa essa confusão, é Thiago Aron. O pessoal da Jog também me conhece como Thiago, né? Isso era a segunda pergunta que eu ia fazer. Gente, para quem não sabe, o Aron Thiago, ele é proprietário, CEO de uma grande fábrica de música aqui na cidade de Rio Claro, tá? Diga-se de passagem, eu tive o privilégio de ter os meus 2 filhos formados ali, o mais velho baterista, que estudou pessoalmente com você. Né? Pô, decolou, hein? Decolou, tá tocando muito, o mais novo, teclado, e é um prazer. Então, a segunda pergunta que eu queria fazer, simples, é que quando eu cheguei aqui no interior, eu tinha algo na minha mente que possa ser que seja a curiosidade também dos nossos internautas aí. Jogue e Music House é a mesma coisa? Como que funciona isso? Vocês estão ali na mesma calçada? Não sei se o prédio é ligado por trás. Como que funciona aí? Cara, é uma parceria muito forte, né? Certo. Meu pai trabalhou lá não sei quantos anos atrás, mas eu tinha por volta de 11 anos de idade. Hoje estou com 40. Então, meu pai trabalhou um tempo lá. Eu entrei para trabalhar na Jog com 13 anos de idade. Você trabalhou na Jog? Olha, o jovem podia trabalhar, cara, que loucura, né? Que foi um período enriquecedor demais. Trabalhei lá, comecei ajudando no estoque, e aquilo é Disneylândia dos músicos, né? Nossa! Então, meu pai é um cara muito, né, de princípios e valores, muito forte, assim. Pela postura dele na Jog, todo mundo achava que trabalhava pai e filho lá dentro. A postura dele é sisudo. Você conhece? Conheço o Altão. Ô, louco. Toda a manutenção dos equipamentos da igreja eu faço com o Valtão Tech lá. Com certeza. O Valtec. E todo mundo achava que ele era proprietário da Jog, né? E aí, pô, eu trabalhei lá, tem uma família maravilhosa, né? Assim, de princípios e valores. É um ambiente maravilhoso. E trabalhei, se eu não me engano, até os meus 16, 17 anos. Saí um período para trabalhar com bandas, tocar fora. Aí teve um período que a Jog montou uma loja no shopping aqui de Rio Claro. O Flávio, o Luiz, me chamaram para tomar conta dessa loja. Nesse tempo eu voltei para lá. Então, a parceria
desde então, e aí com a iniciativa que eu tive de montar o meu espaço, eles foram parceiros demais, o Flávio me ajudou no início, então é uma parceria assim absurda que a gente tem, tanto é que eu montei a escola na esquina da Jog. Né? Entendi. Mas então, Music Hall é uma coisa, é um CNPJ e Jog é outra. Total. Entendi. Não, legal, é bom saber isso aí, porque eu tinha essa dúvida, eu tenho certeza que muitas pessoas... Total, muita gente. Devido a ser o mesmo espaço. E existe alguma sociedade de você com o seu pai ou não? Não, também não. Não, também não. Por quê? Porque uma das casas onde eu tenho a escola, meu pai montou assistência técnica no passado. Aí depois certo. nós adquirimos a casa onde é assistência técnica hoje, e aquele espaço ficou, e aí eu montei a escola lá. Então Tá também certo. não. Aí no fim ficou um ecossistema lá, Um centro musical ali. Eu gosto muito do termo ecossistema, né? Até aqui é onde nós estamos, né? Fala muito sobre ecossistema. Então tem a loja, a Disneylândia dos músicos. Certo. Aí tem a escola aqui na esquina e tem assistência técnica, né? Então, Legal. um polo musical. Maravilha. Agora, Aron, existe algo de muito positivo que eu acho que o fato da Music Hall existir, eu vou explicar, você vai entender o que eu estou querendo dizer, é que quando o meu filho começou a estudar com você, eu comecei a perceber a evolução dele, não só como instrumentista, mas também como pessoa. Ele era ainda de menor e todas as vezes que eu vinha, que eu ia buscar ele e vinha com ele no carro, ele vinha com uma ideia totalmente mais madura, mais amadurecido. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que depois que o meu filho entrou e começou a trabalhar principalmente com você, a gente vê que ele mudou da água para o vinho, até mesmo como pessoa, né? E aí vem a pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que a música estabelece algum desenvolvimento cognitivo na vida das pessoas ou não? Como que funciona isso? Total. A música em si, né? O que ela acaba agindo na maneira... no cérebro, né? A questão de criação de sinapses, a questão sensorial. Então, por si só o que ela proporciona de desenvolvimento químico no corpo é espetacular. Tem até um documentário, se vocês quiserem assistir, se não me engano, chama Inside Alive, um negócio assim. Está no YouTube. Pode pesquisar. É um cara utilizando a música como tratamento de Alzheimer. Sério? Bicho, é emocionante. Você chora. Então... Ou seja, pessoas lá que têm demência, com Alzheimer, desenganadas, vegetando, assim, praticamente. Então, aquela música, ele faz uma pesquisa com a música que foi utilizada em momentos importantes da vida daquela pessoa. Então, ele começou a fazer um tratamento. Ele vinha com a família, que música ele escutava, tal. No casamento foi essa música, isso, ele gostava disso. E tinha lá um relatório de cada paciente. Aí, qual que era o tratamento? Era o iPodzinho, com fone de ouvido, aí tinha lá um senhor que babava, assim, para tomar remédio, assim. Certo. Aí começou a expor ele a música e, de repente, um dia lá, no documentário tem isso, assistam lá, não vou falar muito, senão quebra o spoiler do lance. Mas, ou seja, cria sinapses neurais lá, né? Então, a questão de conexão. A música tem esse poder. Tem esse poder total, né? E outra, a prática musical aí é um outro plus ainda, né? Porque é uma questão de... você está trabalhando com todos os sistemas sensoriais. Então, é a questão da mecânica, é a questão auditiva, a questão visual, quando você vai trabalhar com leitura, cifra. Aí tem a questão do sentimento, sentir. Então, você tem que escutar e executar junto. Então, é um bombardeio de estímulo. Trabalha com quase todos os sentidos do nosso corpo. Exatamente. E a bateria, principalmente, né, cara? Principalmente. A bateria. Então é bastante intenso. E o trabalho que a gente tem executado cada vez mais condicionar todo o nosso trabalho para uma questão de experiência, né? Então a música ser uma ferramenta, a gente utiliza esse jargão sempre, que a música é uma ferramenta de transformação das pessoas, né? Então, isso é uma questão que a gente trabalha todos os dias, que nós somos simplesmente os facilitadores para pegar a música como ferramenta e transformar as pessoas. Então, a gente vê o impacto. Tem um case muito especial nosso lá, que é o Gustavo, que teve um problema no nascimento, falta de oxigenação no cérebro. Ele era praticamente a vegetar, assim.
Aí a mãe não acreditou nesse diagnóstico e foi atrás. Então, desde pequeno, estimulando. Aí, até determinado momento, a motricidade fina dele era afetada pra caramba. Ele não conseguia fazer um desenho dentro de um círculo, por exemplo. Aí começou a fazer aula de batera. Aí foi um desafio. Tem até os cases que entrar no Instagram da escola lá, Certo. Music Hall BR. Vai ver a Márcia falando sobre o filho, que ele tinha dificuldade de andar, dificuldade de falar. Eu vi esse vídeo, cara. Eu vi esse vídeo. Eu vi. Então, aí ela fazia aula junto, assim, para ajudar ele em casa. E aí especificamente um dia, ela entra na escola, na recepção da escola, com um caderno de desenho dele da TO, chorando. E foi uma choradeira na recepção, porque de um dia para o outro ele começou a pintar dentro do círculo. Ele não conseguia, ele ia pisar no pedal de bumbo nas primeiras aulas, ele não conseguia levantar o pé e pisar no mesmo lugar, ele pisava fora. Aí eu falei, meu Deus, cara, como que eu vou... Desafio, mas eu cara, sempre gostei de desafios, né, cara? Nossa. E sabe, a realização de você ver que aquilo que você faz tem um dando impacto fruto. na vida. Ah, cara, isso é quando você vê os seus filhos aí, pô, nossa, Bom demais, né? Bom demais. Aproveitando que você deu esse gancho aí de falar dos meus filhos, deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, trata-se de uma curiosidade pessoal e eu acho que vai esclarecer para muitas pessoas aí. Veja bem, existem dois tipos de pessoas. Eu não vou falar dois tipos de músicos porque é a pergunta. Mas existem dois tipos de pessoas. Tem um cara, principalmente nas igrejas, que é o meu caso, que toco desde criança. Toco, assim, tenho um ouvido muito bom, né? Só que eu nunca estudei. Nunca estudei, tá? E tem realmente aquelas pessoas que passam por um desenvolvimento intuitivo na escola e tal. Essas pessoas, eu já ouvi dizer que quem toca, mas não estudou, não é músico. Isso é verdade ou isso é uma... O músico é só o que estuda, que lê partitura. Você que é uma autoridade nessa área. Fala isso pra nós de uma vez. Não, cara, músico é aquele que executa, você tem competência para executar, ele desempenha um trabalho e você tem um resultado na ponta. Isso aí me veio uma passagem que eu tive na minha vida, estudando no Souza Lima, que era um sonho de faculdade, mediante toda a minha história, toda louca, eu tinha o sonho de fazer o Souza Lima, que é a faculdade de referência. Então, só quando eu tive lá condições lá que eu fui fazer. Aí, uma vez eu estava no posto de gasolina com o professor Vitor de Alcântara, que é um mestre do saxofone aqui no Brasil. Aí ele me via que eu vim da noite tocar, comecei a tocar com 13 anos de idade, em banda de baile, com meu pai, não sei o quê, lá. E eu lá no Souza Lima. Aí um dia ele vira para mim e falou, Aron, mas... eu perguntando sobre tocar e não sei o que, ele vira para mim e fala, mas Aron, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo? O que você está estudando? Ah, cara, eu quero tocar. Eu falei, mas então, você quer tocar, você tem que estar tocando. Vai tocar. Não vai ter uma plaquinha aqui, ó, formada no Souza Lima. Cara, são as coisas que eu falo, bicho. Então, ou seja, voltando à sua pergunta, não, o músico, definição de músico é a competência naquilo que ele executa, a sua habilidade, né? O caminho que ele percorreu, se é um ensino formal ou informal, isso, na minha opinião, não vai definir se ele é músico ou não. A questão é que, por exemplo, eu tive o prazer de entrevistar no podcast lá nosso o tecladista do Roupa Nova. Certo. A maioria deles lá não tiveram ensino formal de música. Só que a intensidade e a quantidade de tempo empregado na música é superior a muita gente que vai pelo ensino formal de música. Ou seja, ele não teve um professor formalmente com data e hora marcada para passar aquele conteúdo, mas a vivência dele foi gigantesca dentro de estúdio de gravação. Trabalharam na Globo gravando todas as trilhas que possa imaginar, Ayrton Senna, aquela música de Ayrton Senna, todo o álbum da Xuxa, eram os caras que gravavam. Então, adquiriram expertise suficiente para se tornarem excelentes músicos, né? Então, esse lance de, isso é músico ou não, isso aí é o bicho. E me diz uma coisa, você acha que o avanço da tecnologia, isso contribuiu para os músicos que estão começando ou não? Eu falo porque lá no Ministério de Louvor da Igreja, já passou muitos músicos que só toca mediante a cifra. Uhum. E na nossa época não tinha isso, né, bicho?
ou tinha e a gente não tinha acesso, entendeu? Eu me lembro que a minha mãe não podia ver ninguém fazer um dó maior no violão, falava, você não ensina o meu filho? Você não ensina o meu filho? Minha mãe... Então, até que um dia teve um pastor Antônio Carlos, gente fina demais, ele falou, eu ensino seu filho. Ele tem instrumento? Meu marido comprou uma guitarra para ele. Então manda ele lá na igreja lá que eu vou ensinar ele. Sabe o que ele me ensinava? Ele ficava tocando normal, eu tentava ir atrás dele. Sabe? Mas isso, cara, me deu como que eu posso dizer? Uma bagagem. Uma bagagem. Tipo assim, a pessoa começa a cantar aqui, eu já vou, as relativas e tal. E hoje a maioria dos músicos, cara, se não se preparar, se não houver um ensaio, se não tiver a cifra, não vai. Não vai. Mas tá exatamente dentro disso que eu acabei de falar do Roupa Nova. E é exatamente isso. Você teve um ensino dessa forma. A questão Roupa Nova, ou meu pai, a gente fala, pô, na época de vinil. Cara, para você tirar uma música de ouvido, você tinha que prestar muita atenção, porque o vinil você tinha que colocar no local certo, escutar e reproduzir. Não tinha aplicativo lá para você executar. Então, a vivência e a intensidade naquela ação era muito superior à experiência hoje em dia, quando você tem todas as facilidades. Então, para resumir as duas perguntas que você fez, assim, hoje o ensino de música formal ele é ele tem que ser muito latente, porque nós não temos mais aquele ambiente vívido da experiência em si. Exatamente. Então, a escola hoje, nós estamos direcionando todo o trabalho para proporcionar essa experiência para esses alunos, para eles terem aquele momento de imersão naquilo. Porque antigamente qualquer contato com a música era mais imersivo do que hoje. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E aí, com a tecnologia, essa questão da pessoa ter que ralar para o desenvolvimento é cada vez mais facilitado, né? Então, por isso que qualquer aprendizado, qualquer desenvolvimento, a gente tem que gastar energia, o cérebro quer economizar energia. Para aqui, eu falo muito de sinapse. Aquela dor que você tem de aprender algo novo, sabe aquele lance que te trava? Aquilo lá é porque o cérebro está gerando uma química para que aconteça uma sinapse e gere um aprendizado lá, e aquilo gere um caminho neural. Então, quando a intensidade é muito forte, tentar tocar de ouvido, aquele lance, olha aí, você tem que escutar, você tem que codificar aquela parada, você tem que passar para o instrumento, e aí tem a parte técnica da execução. Agora, qual o processo que é mais válido e qual que vai criar mais raízes? Todo esse processo ou aquele assim, aperta o dedo aqui, pá, e você, apertou. Você pode tocar mais rápido, mas o que vai gerar o aprendizado na camada mais profunda, vamos pensar de maneira mais grotesca e a título didático, em uma camada mais profunda no cérebro, é uma questão com uma imersão maior, né? Imersão. Agora, quando se junta o estudo com a prática, com a experiência. Eu me lembro, Thiago, você está falando aí, que como que o meu ouvido ficou bom? Eu me lembro que eu gostava muito de música sertaneja. Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Então, o que acontece? Eu colocava a fita e ficava procurando o tom. Tá entendendo? Nas cordas de cima do violão, a mi, a lá e a ré. Ficava procurando tom, achava o tom. Às vezes eu não sabia a sequência da música, mas o tom eu achava. Então isso facilitou na hora da igreja, quando a pessoa começava a cantar, eu procurava em cima. Entendeu? Então eu acho que embora sou o meu instrumento que eu mais, não vou falar que é o meu forte, né? Mas que eu mais gosto é o contrabaixo, porque o gravão eu amo. É bom demais. Mas eu não consegui dar prosseguimento nisso por conta das outras demandas. Eu sou pastor, e tem estudos, tem cursos, e a música passou a ser secundário na minha vida, mas eu sou apaixonado. Tanto é que quando o doutor falou que já tinha falado com você, eu falei, puxa, que bacana, ter o Thiago lá, privilégio. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se você já respondeu ela na outra, que é qual o impacto na vida do ser humano em termos de realização e profissionalização? Cara, a música ela trabalha elementos de socialização, né? A questão, senso de protagonismo, trabalho em equipe,
Então, quando você fala que o seu filho vem e é mais maduro, alguma questão nesse sentido, é em algum aspecto em relação interpessoal, né? Essa relação dele com outra pessoa, né? A questão de cada um ter uma posição. Então, a dinâmica musical proporciona isso, né? Por mais que a gente está inerente, cada instrumento tem a sua função, tem a sua hora de falar, e a maneira com que ele vai falar é de acordo com o que o outro instrumento está falando, né? Então, cada um tem o seu papel. Né? Então, quando você... uma criança, por exemplo, a gente vê isso muito na infância. A gente tem a Music Hall Kids, que é a musicalização inteligente, para crianças de 1 ano e meio a 12 anos de idade. Então, é tudo dividido por módulos, e elas passam, ao decorrer desses módulos, por vários instrumentos. Por quê? Então, ela vai entender o papel da batera, ela vai entender o papel do contrabaixo, o papel da guitarra. Então, na hora que ela vai fazer uma virada, não é o seu momento de falar. Quem está falando é a guitarra aqui. Então, são elementos que, quando a gente passa isso aí para a questão social, cotidiana, ela vai adquirindo, né, esses conhecimentos que são intrínsecos, e a questão de protagonismo, né? Então, o que a gente vê, as crianças... Esses dias teve um lance muito legal na escola lá, que a minha filha, ela quis fazer uma palestra sobre Sério? a magia do canto. Foi um sábado. Que bonito. E aí eu achei que era brincadeira, no fim os professores compraram a ideia. Cara, você não acredita, foi uma palestra, tinha umas 20 e poucas pessoas assistindo ela falando. E um monte Presencial? de criança, presencial, Sério? e ainda transmitia online, cara. E eu falei, ela vai travar. Show, cara. E aí, lá foi assim, ó, são 19 anos de escola. Cada dia, a vida é maravilhosa, né, cara? Sim. Cada dia a gente vai aprendendo, vai valorizando. A gente tem que aprender a valorizar esses micro resultados também. A gente vê, falei, meu Deus do céu, eu com a idade dela, 7 anos, jamais eu ia falar em público. Ia fazer palestra de magia do que tá doido. E as criançadas lá, os pais, aí ela me manda uma pergunta para os pais com vergonha de responder. Falei, bicho, olha que loucura, né? Então, a música, a prática musical, a arte da prática musical, ela proporciona muito desenvolvimento para as pessoas, cara, muito. Então, a gente vê... já teve muitos casos em audições, já teve casos de pessoas que trabalham com a comunicação e a hora que subiram lá para tocar o instrumento, antes de subir no palco, estavam travados. O cara palestrava para muita gente, não sei o que, antes de subir no palco, travado. Aí depois ele se apresenta, ele parecia uma criança depois que se apresentou, assim, aquele senso de realização. Então isso é muito legal, cara. Muito bom. E pessoal, eu vou abrir um adendo aqui para dizer, com experiência empírica, que a Music House ela é diferenciada. A Music House ela entrega algo a mais, tá? Conhecimento empírico, porque, igual eu disse para você, eu já conheci outras escolas, já pude participar de outras escolas e não vi a humanização que vocês têm ali. Por exemplo, volto a dizer, o meu menino vinha da sua aula, você tá doido, vinha totalmente maduro, com as ideias assim, entendeu? E ele até hoje, é Deus no céu, Arão na terra.
Cara, é sensacional. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, que o seu forte é a bateria. É, o que eu sempre Mas o que é aquilo que você faz no baixo? Fala pra mim, rapaz. Uma vez eu pedi pro Aron ir lá na igreja afinar a nossa bateria. E ele afinou a bateria e depois meu filho sentou na bateria e ele pegou o baixo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como que é isso? Você tocou já Cara, isso aí, meu na pai, noite? cara, meu pai, eu toquei bastante contrabaixo. Você tocou bastante? Meu pai foi muito tempo baixista, né? Então, meu pai, desde a década de 70. Mas ele é desse naipe seu aí, seu Cara, pai? meu pai é muito da pesada tocando. Nossa, É eu do adoro mesmo, meu pai cara? tocando. Você tá Porque doido. não é um cara técnico, né? Mas ele tem um veludinho naquele dedo lá, cara, que, nossa, cara, é muito musical. Muito Certo. musical. E vem dessa escola, né? Que Aham, mesmo da noite. Da noite não tinha, tudo de ouvido, era um karaokê humano, né? Uhum. Então, tocou durante muito tempo. Aí depois ele migrou para o teclado, né? Piano, né? E eu sempre curti contrabaixo. Geralmente os bateras curtem contrabaixo, né? Você também curte batera, né? Com certeza. Tá lá, E o né? Marcão depois ele migrou pro baixo lá lá, pro não tem o Everton, como. né? Everton, não tem. exato. E aí, mas começou a história de eu tocar, eu tocando contrabaixo quando eu ia tocar na igreja. Eu queria tocar, mudei de bairro, eu queria tocar numa igreja e lá tinha um baterista. Eu falei, pô, eu queria tocar. E meu pai tinha um contrabaixo vacilando lá, né? Aí eu comecei a fazer uns barulhinhos no contrabaixo. Eu falei, eu vou tocar lá no coral da igreja, mas eu vou de contrabaixo, porque tinha um violão e batera. Aí eu comecei a fazer contrabaixo. E aí começou. Só que assim, eu nunca estudei formalmente contrabaixo. Você nunca estudou? Não. Mas assim, aí eu fiz faculdade, então eu estudei harmônia, tudo. Sim, sim. Mas a Kátia, o pessoal de casa sabe o quanto que eu sou. Eu sou intenso para as coisas, né? Então, eu sou desorganizado. Por mais que a galera vê de fora, a galera não acredita quando eu falo assim. Eu sou totalmente desorganizado. Mas eu sou intenso. Então eu sempre nunca fui de sair, de balada, essas coisas. A minha vida inteira foi voltada à música, né? A trabalhar. Mas assim, se eu sento na batera 8 horas da noite, e quando eu vou ver, 3 horas da manhã eu estou tocando. Aí no outro dia, se eu entro meio-dia, não almoço direito. Você sempre foi meio bagunçado. Mas eu sempre, assim, eu queria, botava uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer, eu não saía até fazer. Então, contrabaixo eu sempre dediquei muito tempo tocando. É o que eu falei, volta na primeira pergunta que você fez. Eu não estudei formalmente contrabaixo, estudei formalmente batera, outras informações. O conhecimento, o estudo formal, ele é importantíssimo, porque aquele conhecimento é um conhecimento adquirido, e aí você... Ninguém tira de você. E você amplia, você... direciona para as outras áreas, né? Então foi fundamental a questão rítmica da batera para mim no contrabaixo, porque daí você toca o contrabaixo de uma maneira diferente, né? Uhum. Às vezes é isso que chama a atenção da galera, não sei. Nossa, rapaz. Mas eu sempre toquei bastante, assim, né? E aí eu, na minha vida, quanto música, aí fiz bastante freelance de contrabaixo. Inclusive, antes de ontem, eu fiz uma dobradinha, passei a madrugada inteira, antes de ontem, gravando aqui com o Andinho. Eu fiz 3 músicas de batera e depois vim fazendo as mesmas 3 músicas de contrabaixo. Legal. Aí eu toquei comigo mesmo. Bom demais. Nós já estamos chegando aí legal. nos minutos finais, mas antes queria fazer uma pergunta para você. Quais foram os seus principais trabalhos como baterista? Eu soube que você ganhou alguns prêmios e tal. Fala para nós aí suas experiências mais relevantes assim no meio musical da batera e tal. Cara, nossa, eu... Tocou com alguma banda famosa? Cara, fiz algumas coisas com artistas da região. Toquei muito tempo com o Chapéu da Máfia. Aí, assim, a gente trabalhou para eventos muito importantes, né? Então, por exemplo, a gente tinha um tal de Dr. Marçal, que era o cirurgião da Hebe Camargo. Uhum. Então, na festa, tava Zezé de Camargo, Luciano, tava César Filho. Sim. Mas muita gente Então, vários eventos privados a gente fez muito com essas bandas, né? Gravei com a filha do Edson Hudson, que na época, eu não lembro o nome. A Vitória, parece? Essa era uma dupla. Vitor e Vitória, se eu não me engano. Então, com o Saulo, algumas gravações. E, nossa, trabalhei muita coisa, com tudo que sonhei. Então, a gente viajava bastante tinha um bar em São Paulo que era do Viola, jogador do Corinthians. Sei, louco.
louco, viola. Então, eu não sei, não lembro o nome do bar, mas eram umas coisas malucas, assim, entrava uma banda, saía outra, assim, durante a madrugada. E, nossa, mas muitos trabalhos, assim, né, tocando. O lance do Festival da Oderi, que foi acho que em 2007, que eu participei, que a Oderi teve um festival que eram para ser eleitos 10 bateristas de cada estado. Então a primeira era, se mandava o vídeo, aí elegia 10 de cada estado. Certo. Aí depois tinha as eliminatórias. Aí depois desses 10 de cada estado, tinha a questão, saía desses 10, elegia um. Aí depois ia ter a grande final, a semifinal, que era acho que algumas eliminações, e depois a grande final, que pegava 10 e via o primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí São Paulo, como era grande, foram divididos em duas etapas. Cada estado de São Paulo, cada estado do Brasil foi uma pessoa que ganhou. No estado de São Paulo foram duas, que é a região de Ribeirão Preto e a Grande São Paulo. Então, o Grande São Paulo foi o Bruno Valverde e essa região de Ribeirão Preto fui eu. Aí depois teve a 019. E a grande. E daí depois teve a final, né? A final foi Zazá Desidério, se não me engano, que ganhou. Então, aí não sei as colocações. Mas foi um feito gigantesco, deu uma alavancada na minha vida, assim, pra caramba. Fruto deste festival da Oderi, que foi eleito meio a questão do estado de São Paulo, né? Batera do estado de São Paulo. Sim. Aí, fruto desse, eu tive um convite da Drumfil, que era uma escola de música de Campinas, do Alexandre Cunha, que é dos fabricantes da bateria Oderi, né? Sim. Para representar a escola na Feira da Música, que eu não acho que 2007, 2008. E Batalha de Bateras da Orion. Aí foi legal, porque isso aí foi no meio do caminho, porque o Festival Oderi durou meses. E o Festival Orion foi na Feira da Música. Então, quando começou essa eliminatória que eu ganhei do Ribeirão Preto do Oderi, estava em andamento, eu recebi o convite do Festival da Orion. Aquele ano foi o ano meu. Assim. Aí, Batalha de Bateras, 24 bateristas. Durante 5 dias de feira lá, se não me engano, era 24 no primeiro dia. Era um negócio doido, né? Competição no meio musical, isso é meio bobo, né? Mas era o lance lá. Então, você tocava um solo livre, então era avaliado. Um solo livre só de pratos era avaliado. E tocar em cima de um playback. Saíam 12 e ficavam 12 no primeiro dia. Segundo dia, saía 6 e ficavam 6. Terceiro dia, 3. Para final ser eleito aí o primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí cara, por isso que Você ficou entre os 3. É muito legal, assim, a gente não desistir, né, cara? Às vezes a gente não acredita na gente. Porque, assim, primeiro dia eu ganhei entre os 12, fiquei entre os 12. Devido ao meu pai, eu queria desistir. Falei, cara, não vou conseguir chegar no final. Puta, a galera tocando tudo. Meu pai falou, pô, você já tá aí? Que jeitão dele. Já tá aí, fica aí, pô. Já foi? Né? Aí, beleza, fui. Fui entre os 6. Todos os dias eu pensei em desistir, cara. Muito louco, muito louco. Eu olho para trás e falo, olha isso. Aí eu cheguei na final entre os 3. Olha, era Silas Duracell, que é Silas Freitas, Bruno Valverde, que hoje é baterista do Angra, e eu. Acho que o Silas ganhou primeiro. Não sei se... Aí no segundo e terceiro lugar, não sei qual que foi a colocação lá, porque a gente ganhou o mesmo prêmio, a mesma coisa. Só sei que aí a gente ganhou o jogo de prata, não sei o quê. E isso alavancou a questão de contato, network. Conheci muita gente durante a Feira da Música, todos esses dias tocando, aquele puta movimento. Quem era o organizador é o Bacalhau, que é o baterista do Danilo Gentili. É ele que comandou toda a história, conheci ele lá. Então, essas foram as conquistas. E, bicho, as conquistas maiores foram a Music Hall Kids, né? Todo o trabalho aí. Consegui viver de música, né, cara? A batera me proporcionou tudo isso, cara. Por isso que a galera fala viver de música. Eu sou contra essa questão que a galera não valoriza a música. Que eu entendi que, assim, não é o que a gente faz que é sinônimo de alguma coisa, de algum resultado. É como a gente faz aquilo que a gente faz. Então, é você buscar maneiras... como eu devo fazer isso aqui para dar certo. Então, eu tenho... E tocar bem é só assim, 10 dedos aqui. O tocar bem é a unhinha do dedinho aqui só. Porque são outras competências que a gente tem que adquirir para sustentar e viver aquilo que a gente ama. Isso aí a gente bate sempre na tecla na escola. É isso aí. E aproveitando esse gancho aqui do Arão, eu quero
trazer uma palavra motivacional para a tua vida, tá? Essa questão que o Thiago ele tinha esse complexo, esse gatilho aí de que ele não poderia estar entre os 12, principalmente entre os 6, né? E eu falo para você que você é capaz. Existe um dispositivo dentro de você que Deus ele colocou só dentro de você. Então não tenha medo. Eu estou lendo um livro do Paulo Vieira e ele tem um programa que fala 10/90. E nesse programa ele diz assim, olha, as coisas ruins que acontecem com a gente, por exemplo, é 10/90. Por exemplo, você bate o carro. O mais importante não é o fato de você ter batido o carro. Isso é só 10%. Os 90%, mais importante é como você vai lidar. É o bendito como. Né? Como você vai lidar. Então, talvez você esteja passando por um complexo de inferioridade, talvez você esteja alguém olhou para você e disse que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. Então, o importante não é aquilo que falam de você. O importante é aquilo que fala de você é produzido dentro de você. Né? Então pega tudo isso, como diz o outro, faça essas pedras que estão jogando em você, façam degraus para subir, que você vai chegar longe, não tenho dúvida disso. Não? Tá bom, sensacional. Você falou alguma coisa, era uma outra pergunta que eu ia fazer, mas só para dar uma ratificada aqui, eu ouço muitas pessoas que têm o sonho de viver da música, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento, poxa, hoje com o avanço da tecnologia e música eletrônica, não é mais possível viver da música. Você acha que hoje está mais difícil viver da música em relação a tempos atrás? Ou ainda, para quem tem um sonho e quer começar, é possível sim viver da música? Ou música é só a nível de entretenimento, de um hobby? O que você me diz a respeito disso? Na minha concepção, nunca houve um tempo mais fácil para fazer aquilo que você quer fazer. Hoje a internet democratizou tudo. Antigamente, para você fazer sucesso, você tinha que estar na TV tal, pagar X, aí você tem que estar na mão de intermediadores. Hoje em dia, o mesmo YouTube aqui que a gente está, é o mesmo YouTube que estão todos os grandes, cara. Exatamente. A pessoa que está em casa, ela pode clicar no Paulo Vieira, pode clicar no meu vídeo, no seu vídeo. Ou seja, a TV é a mesma. Então, a tecnologia facilitou tudo. Hoje, o que demoraria 6 meses para mim ler um livro, entender um conceito, você tem um chat GPT que pode dar o resumo, só o suquinho do bagaço aí. Você já tem aqui o conceito formado. Então, o como está dentro disso, né? Aquela história, né? Você tem um copo aqui, ó. Você vai ver o meio vazio aqui ou o meio cheio? Né? Depende do jeito que você vê. A lente que você tem para o mundo. Então, você tem que encontrar o como fazer aquilo. Mas tem a tecnologia. Então, aprenda sobre tecnologia. O que dentro dessa tecnologia você pode trazer de maior efetividade. Prova disso, nós passamos por uma pandemia, certo? Certo. Se eu não tivesse conhecimentos, e os professores, né, a gente trazendo esse conhecimento para dentro da escola, de internet, aulas online, saber isso aqui que nós estamos fazendo hoje, isso aqui foi alavancado muito fruto de pandemia. Antes ninguém dava bola para podcast, conteúdo. Criou-se novos cenários. Se nós não tivéssemos essa habilidade de internet, de vídeo, de áudio, a gente tinha sucumbido durante a pandemia. E muitas escolas fecharam. Por quê? Eu só faço isso porque eu estou dentro da caixinha. Não, isso aqui você tem que... E aí esse lance muito legal que você trouxe, que é do Paulo Vieira, que 10% é o que acontece, 90% é como a gente reage com aquilo, como que a gente lida com aquilo. Né? E se nós não sabemos como, a gente tem que ir atrás de quem sabe o como. Exatamente. Né? Exato, agora você falou tudo. Porque aí, não sei como, então, porque você está andando com as pessoas erradas, você está no ambiente errado, ou seja, errado no sentido de aquilo que você quer fazer, você não tem referencial do seu lado de pessoas que estão fazendo e vivendo daquilo que você quer viver. Então, a maior guerra que eu vejo de pessoas que querem viver de música, e falo, tem músicos maravilhosos, excelentes, mas não tem a coragem de viver de música, porque o ambiente que ele está, ninguém tem noção do que é viver de música. E aqueles que estão fazendo, provavelmente estão fazendo de uma maneira que não conseguem viver de música. Então, não tem referencial. Então, forma-se aquela crença limitante que não... Exato, crença limitante. É isso aí. Então,
Quando eu fui para São Paulo, que eu me deparei com uma outra realidade de músicos, que eu via lá um músico, Lupa Santiago, eu via aquele cara parecia um executivo de uma empresa gigante. Eu falei, e tocando jazz. Na minha concepção aqui, viver de música é ruim, tocar jazz passa fome. É o que todo mundo fala, não é? Isso é verdade. Aí eu vi o cara chegando de caminhonetone, parecia executivo com pasta. Eu falei, mas que coisa. Aí, como? O cara sabia escrever projeto, o cara estava ali vendendo projetos de trio e quarteto para a Petrobras. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o cara fazia trilha sonora para propagandas ligadas a Vivo, não sei o quê. Olha, um ambiente que a gente não consegue nem sentir o cheiro daqui. Exatamente. Opa, então tem como? Tem Se eu não sei, eu tenho que ir atrás de quem sabe, né? Exatamente. Mas é isso aí, meu amigo. Estamos atingindo a marca de 40 minutos aqui. Cara. Passou tão rápido. Passou tão rápido, mas eu acho que vai dar muito engajamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Todos os nossos convidados que passam por aqui, eu peço, para se quiser tomar uma água... Mas eu peço, ou dentro ou fora da música, tá? Para você dar um conselho de vida, né? Se olhar para a câmera, dar um conselho de vida para as pessoas que estão nos ouvindo, como se fosse um filho seu, uma filha sua, tá? Que faz parte da sua essência, tá bom? Então gostaria que você falasse aí pro pessoal aí para a gente terminar isso. Cara, eu acho o que faz muito sentido para mim, o que eu tento passar para as minhas filhas, e quero deixar aqui, é assim, ó. O quanto antes nós tivermos a certeza daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente quer, ou seja, o quanto antes a gente tiver a possibilidade de exercitar nosso senso de clareza, isso vai ser valiosíssimo na vida. Porque nós carregamos crenças, bloqueios, convicções dos nossos pais, dos nossos parentes, da nossa sociedade. E às vezes a gente só carrega isso, a gente nunca parou para pensar se realmente isso é o que a gente quer, né? E a gente vai, aí você tem que fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade. Tá, mas eu tenho que fazer a faculdade, aí eu estou preocupado em fazer a faculdade. Mas o que eu quero fazer? Então, aí sim, eu quero estudar, eu tenho que adquirir competência para aquilo que eu quero fazer. Então, simplesmente uma analogia, assim, Alex, é como se a gente, ao nascer aqui, Deus tivesse um quebra-cabeça para cada um. E quando a gente nasce, Deus pega essas peças, já escutou sobre isso aí? Ele espalha essas peças do mundo, para o mundo. Assim. Aí, o nosso papel, desde que a gente nasce, é encontrar as peças do nosso quebra-cabeça. Só que qual que é a treta nossa? A gente não sabe qual que é o desenho do nosso quebra-cabeça. A gente não tem clareza. Como que vai ser minha vida? Se o quebra-cabeça é isso aqui, ó, se tem branco, tem amarelo, tem rosa, a gente não sabe. Então é o seguinte, aí você tem, tem que pegar tem que ganhar dinheiro, um trampo, aí eu vou trabalhar na bicicletaria, então. É a peça do seu quebra-cabeça? Não, mas eu peguei uma pecinha marrom. Não sei o que, agora eu vou no baile, eu vou no baile funk aqui, eu vou no baile funk, pecinha verde. Aí lá eu conheço a menina do baile funk, que é uma pecinha pink. Ou seja, na minha convicção, quando você chega com seus 30, 40 anos, que dá aquela crise da meia-idade, é como se a gente tivesse na mesa, assim, um lotado de peças do quebra-cabeça, nada encaixa com nada. E é a tal da crise que vem. Então, se a gente exercita o poder da clareza, de saber, assim, qual que é a imagem do meu quebra-cabeça. Show de bola. Olha que conselho fantástico. Aron, eu chamo isso de propósito. O total... Eu chamo isso de propósito. Cada um de nós nascemos com um propósito de vida. E eu falo isso que eu costumo dizer para os meus filhos, eu perdi no bom sentido. Meu pai muito cedo, meu pai se separou da minha mãe. E eu sempre atirei para muito lado. Totalmente lados opostos ao meu propósito. Entendeu? E quando você está fazendo algo que está fora do seu propósito, geralmente não vem o sucesso, né? Porque o que é o sucesso? O doutor Alderi Nelson Rocha fala que o sucesso é o casamento da preparação com a oportunidade, certo? Então, se o cara tiver preparado e não tiver oportunidade, não tem sucesso. Se tiver a oportunidade e não está preparado, também não tem sucesso. Então, e assim, hoje, você falou a sua idade, também vou falar a minha. Hoje eu estou com 45 anos
E desse um ano para cá, que embora a vida vinha me dando vários sinais, mas eu sempre quis tirar para lá, mas de um ano para cá, que eu venho trabalhando só no meu propósito e estou alcançando resultados extraordinários positivos, que o doutor me ensinou aqui que resultado ou é bom ou é ruim, né? Mas resultados positivos. Então, endossando aqui o que o Arão falou, pegue aquilo que você foi chamado para fazer. Geralmente, o seu propósito está interligado a algo natural que você já faz sem dificuldade. E a gente fica relutando, né? E aí você quer fazer isso que é totalmente fora do seu propósito. Porque tudo é oportunidade, né? Você olha para o lado, tudo é oportunidade. Só que quando você sabe a peça do quebra-cabeça, você sabe o seu propósito, é muito mais fácil você falar não para as oportunidades. Com certeza. Porque a oportunidade não necessariamente é algo positivo. No sentido de, aparece algo, isso aqui é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Qual que é o resultado? Se é positivo, não é? Mas mediante ao propósito, cara, porque é o seguinte, eu estava querendo ser músico, viver de música, tocar na noite, sendo que isso aí eu não queria, porque eu fazia desde os 13 anos de idade, não queria. E eu tinha uma escola de música e eu não tinha, não estava na minha cabeça que eu era empresário e tudo, aquela maravilha que acontece, que é o que seu filho pôde vivenciar, eu não valorizava aquilo lá, tanto em São Paulo, estudando com a escola desde 2005, e foi me cair a ficha que eu tinha a escola em 2012, eu tinha a escola desde 2005. Olha aí. Porque não estava claro na minha cabeça, eu estava antes de tocar difuso. É exatamente, por isso que é muito louco. Exatamente. É a crise que vem que traz clareza para a gente. Exatamente. E eu vou falar mais uma coisa para você, para a gente encerrar. Geralmente, o propósito a gente começa fazendo sem ganhar nada. Total. Geralmente a gente investe para começar a cumprir o nosso propósito. Aí depois que você está fazendo com clareza o seu propósito, as pessoas começam a te pagar por causa do seu propósito. Muito não é louco. isso? E aí você não precisa nem pensar. Isso aí exatamente. Então, aí você fala assim, Supera, mas hoje eu sei que eu tenho o meu propósito, mas o meu propósito não traz comida na minha mesa. O seu trabalho pode ser uma ferramenta do seu propósito. Então você vai trabalhar, porque o seu trabalho não é o seu propósito, mas é uma ferramenta do seu propósito. E não esqueça de ir também, em paralelo ao seu trabalho, realizando o seu propósito. Porque vai chegar uma hora que você vai deixar o seu trabalho e vai viver só no seu propósito. Isso é incrível. Não é não? Tiagão? Cara, vou falar uma coisa pra você. 46 minutos, você foi o convidado que nós mais interagimos aqui. O tempo passou demais. Mas antes de encerrar, eu quero perguntar para você como que o povo faz para te achar, como que o povo faz para te ver, conhecer mais do seu trabalho. Fala aí os seus endereços eletrônicos. Legal. Aí. No Instagram, @musichallbr. Também tem isso aí da escola, @musichallkids. Music Hall é music, hall é Hall, tá? Kids, da musicalização inteligente. E tem o meu, que é @Aron, AARON, Thiago com TH. Então, Aron Thiago, lá no Instagram. Estou postando muitos conteúdos lá. No meu Instagram é totalmente direcionado aos bateristas aí. Aí sim, hein? Thiago, satisfação. Aron Thiago. Satisfação. Eu tenho certeza que não vai ficar só nessa vez, porque o objetivo do Pode Crescer e Conquistar é entregar realmente ferramenta para o empresário, para a pessoa que quer desenvolver a espiritualidade, o afeto, tudo. Aqui a gente fala de tudo, tá? E eu tenho certeza que você vai voltar aí para estar agregando mais conhecimento nesse projeto. Maravilhoso. Obrigado, Arão. Valeu. Tchau, até a próxima. Um abraço.